Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-panetone de tecido. Bora costurar? Como eu disse no vídeo anterior, no vídeo do porta-talheres para decoração da mesa do Natal, este ano de 2020 não foi fácil para ninguém. A gente teve que se superar pessoalmente, profissionalmente. E a ideia deste vídeo é fazer alguma peça decorativa charmosa para alegrar o nosso Natal de 2020 e receber 2021 de braços abertos, prontos só para notícias boas. E neste vídeo, então, eu fiz o porta-panetone para a gente colocar o panetone lá dentro, deixar fechadinho, protegidinho. Mas quando eu for servir o panetone, ele vai à mesa, ele decora a mesa e fica super charmoso. E se você for como eu, que adora um panetone, você vai usar essa peça agora, mas vai usar durante todo o ano. Bora lá ver então como eu fiz este porta-panetone de tecido. Materiais utilizados. Corpo do porta-panetone, 61,5 por 16 centímetros no tecido principal, no tecido de forro e na manta R2. Para o fundo, um círculo de 20 centímetros de diâmetro no tecido principal, no tecido de forro e na manta R2. Para as pétalas que fecham o porta-panetone por cima, 8 vezes no tecido de forro, de acordo com o molde, mais margem de costura. 65 centímetros de viés largo pronto. Essa medida já está com a sobra para fazer o acabamento. Elástico roliço de 2 milímetros de diâmetro, 2 vezes de 65 centímetros. Vou começar explicando como desenhar o molde das pétalas de fechamento da peça. Primeiro, eu desenho um retângulo de 13 por 15 centímetros. Marco a metade vertical deste retângulo. Marco 1 centímetro a partir da borda de baixo e 1 centímetro a partir da metade vertical na borda de cima. Vou traçar uma linha curva unindo estes pontos. Você pode deixar a pétala mais pontudinha ou mais arredondadinha. Dobro o retângulo ao meio e corto sobre a linha, já cortando os dois lados ao mesmo tempo. Vou fazer 2 marcações horizontais do posicionamento da canaleta do elástico. Uma a 6 centímetros da borda de baixo e outra a 7 centímetros da borda. Pronto, a pétala já está pronta. Este molde não tem margem de costura. Passo a passo. Transfiro o molde para o tecido, só em 4 do total de 8, deixando margem de costura. Transfiro também as marcações da canaleta. Posiciono os tecidos direito com direito. Um tem o molde traçado e o outro não precisa. Vou costurar sobre a linha do molde da seguinte maneira. Começo costurando nesta ponta e paro de costurar na primeira marcação, dando retrocesso no início e no fim da costura. Pulo. Vou continuar costurando a partir da segunda marcação até a marcação seguinte. O retrocesso no início e no fim é sempre importante. Pulo a costura e continuo costurando da outra marcação até a ponta. Aqui e aqui, entre as marcações, eu não costuro. Aqui eu já costurei. Refilo a sobra de tecido na parte de cima, na parte arredondada. Na parte de baixo, corto sobre a linha. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vim com a costura nas laterais
e aí sim passo a ferro. E ficou assim. Vou fazer uma costura de segurança aqui na parte de baixo, fechando a abertura. Fiz a costura de segurança. Vou fazer as linhas para a canaleta do elástico. A primeira marcação é a 6 centímetros da borda de baixo e a segunda a 7 centímetros. A canaleta do elástico vai ficar alinhada com as aberturas nas laterais da peça. Vou fazer o pesponto da seguinte maneira. Começo aqui na parte de baixo até a primeira marcação, dando retrocesso no início e no fim da costura. Costuro sobre a primeira linha e termino o pesponto na outra lateral. Depois, o segundo pesponto. Começo na segunda linha, sempre dando retrocesso. Eu vou costurar sobre esta linha. Depois, o pesponto em toda a parte de cima, terminando onde eu comecei. E é desse jeito que eu formo a canaleta do elástico. Ficou assim. Os pespontos. E as aberturas laterais. Dobro essa pétala ao meio para marcar a metade. Vou repetir todo este processo nas outras 3 pétalas. Elas vão ficar assim. Vou fazer o corpo do porta-panetone. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Eu usei um zigue-zague mais estreito. Também aproveito a própria estampa do tecido para fazer umas costuras horizontais. Você pode fazer o quilting reto, quilting livre, usar pontos decorativos. O importante é unir o tecido e a manta. Vou unir esta peça pelos lados menores, direito com direito, alinhando as bordas. E eu vou fazer uma costura com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei. Vou fazer marcações das metades. A costura é a primeira marcação. Marco o lado oposto à costura, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aproximo esta marcação que eu acabei de fazer com a costura, dobrando a peça. E marco também bem nas 2 dobras, em cima e embaixo. Desse jeito, eu consigo fazer 4 marcações, dividindo a peça em 4 partes iguais. Na parte de cima, nas marcações que eu acabei de fazer, o meu tecido tem sentido na estampa, então tem que ser na parte de cima. Eu vou centralizar com a marcação da metade das pétalas, direito com direito. Eu prendo cada pétala em cada marcação. E termino centralizando a pétala com a costura. Eu vou deixar a sobra de costura aberta, quer dizer, uma para cada lado. Vou passar uma costura de segurança para prender as pétalas. Vai ficar assim. Vou costurar o forro da mesma maneira como eu costurei o corpo do porta-panetone. Alinho as bordas dos lados menores, direito com direito. Costuro com 0,75 centímetros de margem de costura. Aqui eu já costurei. E da mesma forma faço as 4 marcações, tanto na parte de cima do forro quanto na parte de baixo.
eu vou vincando o tecido. Abra a costura vincando bem. Viro para o direito. Vou unir o corpo do porta-panetone com o forro. Alinho primeiro pelas costuras, direito com direito, prendo com alfinete. Depois, alinho cada marcação. E aí sim, toda a volta. Vou costurar toda a volta com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei toda a volta. Aproveitei e passei um zigue-zague para dar acabamento e reforçar a costura. Viro tudo para o direito. Deixo a costura bem na borda e prendo com alfinetes. Vou alinhar também os tecidos na parte de baixo. Eu tinha deixado o finalzinho da costura aberta como a gente já fez em outras peças para facilitar o acabamento. Mas eu não achei que facilitou muito nesta peça, então por isso que eu nem mencionei, tá bom? Abro as costuras, tanto no corpo quanto no forro, e centralizo. Alinho primeiro pelas marcações. Isso é importante para que a peça não fique torcida. Depois de alinhar pelas marcações, aí sim prendo toda a volta. Vou fazer uma costura de segurança para unir os tecidos. Aqui eu já fiz a costura de segurança na parte de baixo e aproveitei e eu fiz um pesponto também próximo à borda na parte de cima para deixar tudo no lugar. Agora esta parte está pronta. Vou fazer o fundo, unir tecido principal, manta e tecido de forro fazendo um sanduíche. E eu cortei um círculo de 20 centímetros de diâmetro. Marquei 4 pontos, dobrando o círculo na metade e depois na metade novamente. Vou unir a lateral com o fundo. Viro a lateral para o avesso. Posiciono o fundo direito com direito. Vou alinhar as 4 marcações do fundo com as marcações e a costura da lateral. Depois de alinhar pelas marcações, aí eu alfineto todo o resto. Vou passar só uma costura de segurança para prender. A costura definitiva vai ser feita com viés. Fiz a costura de segurança. E agora eu vou fazer a costura definitiva com viés. Como eu não tinha viés verde, usei o viés vermelho para dar um contraste, já que é uma peça para o Natal. Olha aqui como eu costurei. Com o viés dobrado, costurando com 0,75 centímetros de margem de costura. Aproveitei também para passar um zigue-zague na borda para reforçar a costura e dar acabamento. Tombo o viés para o direito. Olha aqui como ficou a emenda. Eu comecei a costurar o viés com a pontinha dobrada. E no final, eu sobrepus o viés, deixando uns 2,5 centímetros de trespasse. Alinho a borda do viés com a costura feita. Posso costurar a máquina ou dar uns pontinhos à mão, que é o que eu vou fazer. Ficou assim. Viro a peça para o direito.
Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta, para vincar bem na costura. E ficou assim. Olha lá dentro como que fica. Vou passar os elásticos na canaleta. Como eu estou usando um elástico roliço mais grossinho, eu vou conseguir passar o elástico na canaleta sem precisar de nada. Ele é firme o suficiente. Se você estiver usando um elástico roliço mais fino, você pode usar um alfinete para ajudar. Mas para facilitar e deixar a ponta ainda mais firme, eu vou dar umas voltinhas de durex. Escolho por onde eu vou começar e vou passar o elástico por todas as pétalas até dar uma volta completa. Posso usar uma pinça para me ajudar a puxar o elástico para sair da canaleta. Depois de dar uma volta completa, dou um nó com as pontas. Vou passar o outro elástico da mesma forma, mas começando pelo lado oposto. Vai ficar assim. Tá vendo? Os elásticos ficam com os nós em lados opostos. Quando eu coloco o panetone lá dentro, se eu quiser fechar, as pontas formam pétalas na parte de cima. Quando eu estiver servindo o panetone, eu posso deixar as pétalas para fora. Ou ainda deixar para dentro. Uma peça útil e decorativa para trazer a alegria do Natal para sua casa. E olha como sobra bastante espaço para este panetone de 400 gramas. Me conta se você gosta mais de panetone, de chocotone, se você faz o panetone na sua casa e também como anda a decoração de Natal na sua casa. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.